Hello everybody, how are you doing? Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo bem brevezinho para explicar para vocês o roteiro da aula de hoje, que é 20/5 de 2019. Na aula passada eu fiquei só comentando política, eu peço desculpa, mas a coisa está muito complicada e na universidade a gente tem que fazer isso. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, Olavo de Carvalho, ó, fumando cigarro. Então vamos lá. Nosso assunto de hoje, gente, é verbos. Então, ó, vocês têm que notar que a gente está trabalhando em inglês instrumental, são instrumentos de leitura superficial para você extrair informações de um texto. E a gramática, ela é um desses instrumentos, né? O principal é um deles e é o que a gente mais usa porque é o mais conhecido, tá? Então, não é motivo de medo, é um instrumento, é que nem um alicate, um martelo, tá ligado? Então tá, nós comentamos várias classes de palavras que compõem a nossa gramática da língua inglesa e da portuguesa também, que são as classes de palavras: o substantivo, o adjetivo, o advérbio, a conjunção, os pronomes, que eu falei para vocês fazerem as liçõezinhas, poucas pessoas fizeram, os artigos, que são o the e o a, né? E hoje eu gostaria de falar da classe mais numerosa, digamos assim, de palavras, e que todo mundo se preocupa muito, que é a classe dos verbos, né? Eu vou usar como referência o livro do Murphy, aquele PDF que vocês têm, Essential Grammar and Use, capinha vermelha, e agora eu vou fazer referência à primeira lição deles. Todo livro de gramática começa com o verbo to be, porque ele é importante, inclusive, filosoficamente. Você só se afirma no mundo usando o verbo eu sou, eu estou, né? Ou eu era, eu estava, eu serei. Enfim, nessa unidade 1, a gente vai ter alguns exemplos de verbo to be conjugados no presente. São 3 formas só: am, is, are. I am, he, she, it is, you, they, and we are. Tá? Sou, estou, somos, estamos, é, está. Belezinha? Então lá tem uma série de exemplos, uma série de frases que eu quero que vocês leiam para entender o que eu estou falando, tá? O verbo to be, gente, ele é importante porque ele tem algumas funções. Por exemplo, ele é verbo de ligação entre um sujeito e seu predicado. For example, this lesson is very easy. Madonna is a singer. She is famous. Onde eu usei is, é o verbo to be sendo um verbo de ligação entre sujeito e predicado. Toda frase tem sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, predicado, né? E aí esse verbo pode estar no predicado, pode estar ligando, depende da frase. Muito bem. Então, o verbo to be pode ser verbo de ligação, ele pode ser verbo auxiliar. Isso é uma coisa muito importante, eu já comentei, vou comentar de novo. Vocês vão ver na lição 2, na lição 3 e depois nas outras afora, que é o seguinte: no inglês, a gente não faz pergunta sem um verbinho auxiliar no começo. Por que ele é auxiliar? Ele auxilia a montar a pergunta, embora ele não tenha uma tradução específica quando a gente passa para o português. É o caso do do, does, did, will, ok? Nós temos outra forma de fazer isso. A gente não põe verbo auxiliar, a gente põe uma silabazinha, um morfemazinho verbal no final do verbo. Eu faria, eles fariam, nós conversaríamos. Nós colocamos esse finalzinho no verbo, eles colocam o verbo auxiliar antes ou depois. Vamos falar do antes. O verbo to be, ele serve como verbo auxiliar em perguntas no seguinte sentido. Se eu afirmo assim, ó, I am a teacher, I work at Facade. I am a teacher, eu sou uma professora. Você quer perguntar para mim, Silvia, você é professora? Você vai perguntar, Silvia, are you a teacher? E eu vou responder, yes, I am. Tá? Então, is Leandro a student? Yes, he is. Is Marilene a student? Yes, she is. Is it 9 to 5? I don't know. Okay, is it raining now? No, it's not. Is it cold? No, it's not. Ok? Então, as funções que vocês vão ver na unidade 1, né? O verbo to be como verbo de ligação entre sujeito e complemento, que pode ser I am, is, are. Se eu estou afirmando, a gente tem I am. Se eu estou perguntando, a gente tem am I.
Se eu estou afirmando she is beautiful, eu vou perguntar is she beautiful? Eu inverto a ordem. Ponho is primeiro, she depois. Tá? Are they students of languages? Eles são estudantes de línguas. Are they students of languages? Yes, they are. No, they aren't. Sempre que uma perguntinha começa com am, com is ou com are, a resposta dessa perguntinha vai ser de yes or no. Lembra daquela musiquinha que a gente viu no primeiro dia de aula? Yes or no? É pra gente responder esse tipo de pergunta. Are you hot in here? Are you comfortable? Yes, I am. No, I'm not. Tá? Então, naquela lição está repleto de exemplos como esse. Dicionário Cambridge aberto aí no celular, no computador. Gente, outro detalhe, eu canso de falar e nas provas vocês comentaram, eu queria dar um retorno assim no geralzão. Pessoal, essas técnicas de leitura, estratégias de leitura, elas não ajudam em nada se o indivíduo não construir seu vocabulário. Entendeu? Então, toda vez que eu falo, gente, façam a lição em casa, use o dicionário, o vocabulário é individual, não tem como eu entrar na cabeça de vocês, colar as palavras e o significado lá dentro. É estudo individual. Então, as técnicas ajudam desde que você faça a sua lição em casa e acumule palavras no seu vocabulário. Senão, eu não posso fazer muita coisa. Tem que acumular palavra, tem coisa que tem que decorar. Essa regrinha do verbo é para decorar, tá? Terceiro uso do verbo to be, ele também é auxiliar para negação. I'm not a doctor. I'm not a politician. I'm a teacher. Let's see. Bolsonaro is not an artist. Bolsonaro isn't a filmmaker. Bolsonaro is the president. Bolsonaro is an asshole. Okay? Is he a good president? No, he isn't. Tá? Então, o is not contraído vira isn't. É a liçãozinha 2 lá. Are not. You are not my student. You aren't my student. Tem a forma extensa e a forma contraída. Você vai negar o verbo juntando not com is, com am ou com are. Tá? Então, isso é lição 1 e 2, usos do verbo to be, para afirmar, para perguntar e para negar. Então, vocês vão fazer isso aí, dá 5 minutos para fazer em grupo, beleza? Nós também temos, acho que é na lição 3 e 4, se não me engano, ou se só na 4, o uso do verbo to be como auxiliar para present continuous tense. Presente contínuo, presente que está acontecendo no momento que você fala. Tá? I am talking to you. You are listening to me. I'm recording this video. I'm talking to you. Esse present continuous, presente contínuo, ele sempre tem o verbo to be, mais outro verbo com ing no final. I am talking, you are listening, she is studying, the bus is running, the car is going to the city, the birds are flying, he is putting effort on it, e por aí vai, né? Verbo to be conjugado, que a gente tem que decorar lá na lição 1 e 2, e o segundo verbo principal no ing. Então, lições 3 e 4 são sobre present continuous, são sobre essas situações, né? E eu acho que na lição 5 e 6, se não me engano, a gente vai entrar nos verbos, maioria dos verbos em inglês, conjugados no presente, present simple tense. Regrinha de ouro. Esses verbos para conjugar no presente, quaisquer verbos no inglês, conjugar no presente simples, a gente tem que acrescentar S, IES ou ES no final dos verbinhos para he, she, it, só isso. Quando afirmamos, por exemplo, I study English, she studies English, they come from Carapó, she comes from Carapó, he works at UFGD, okay? It is 9:07, whatever, I don't know what time is it. Anyway, todos os verbinhos, quando você vai conjugar na afirmação no presente, você coloca S, IES ou ES no finalzinho dos verbos. Tem lá na lição 4 ou 5, se não me engano, para afirmar é assim. Para perguntar o que acontece, como não tem o to be aí, é verbo auxiliar que nós vamos precisar. E qual é o verbo auxiliar de fazer perguntas no presente? Do.
D-O, do. E does, D-O-E-S. Do a gente usa para I, you, we e they. E does a gente usa para he, she, it. Por que a gente usa o does para fazer pergunta? Por exemplo, ó, eu afirmo, Cristina works at UEMS. Cristina works at UEMS. A Cristina trabalha na UEMS. Se eu quero perguntar, a Cristina trabalha na UEMS, eu vou fazer assim, ó. Does Cristina work at UEMS? O Sinho que estava na afirmação do verbo foi lá para o does. E por que não é só o, professora? Tem que pôr o do, ES, does. Porque o do é um verbinho que termina em O. E a regra diz que quando termina em O, você põe ES. É isso. Essa é a regra. Does Reginaldo live em Dourados? Yes, he does. No, he doesn't. Does Shirley like banana? Yes, she does. No, she doesn't. Shirley likes apples and bananas. Does she like watermelon? Yes, she does. Tá, então esse é o teor. Para afirmar verbos no presente, eu coloco o S para he, she, it, os outros fica verbo normal. Para perguntar, eu uso do no comecinho para you, we, they and I. E uso does para he, she, it. Os exercícios estão lá para a gente fazer, nós temos que fazer e terminar isso hoje, porque é bem simples, é para decorar a regra. Quanto mais fácil você faz, mais mecânico fica, mais decorado fica, não esquece jamais. É uma regra, não tem como mudar, tá? Então, nós temos que fazer esse exercício para memorizar. Aí eu fiz uma listinha de verbos ali no nosso roteiro de aula, e eu gostaria de lê-la com vocês, tá bom? Então, nós vamos pegar agora em sala essa listinha e vamos ler, beleza? Obrigada, thank you, e bora fazer os exercícios.